Quantos acharam Atos dos Apóstolos, capítulo 16? Diga glória a Jesus. Verso 31, diz assim a palavra de Deus. E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Junto com a igreja, para ficar melhor. 1, 2, 3. E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Hein? Queridos, já dobre atenção, por gentileza. O texto em que lemos, ora está em pauta, trata-se de um texto muito conhecido, tendo em vista que carrega a autoria deste texto um homem conhecido como o evangelista Lucas, que a saber não só é o autor deste texto, mas também é o autor do terceiro livro do Novo Testamento, tendo em vista que somente no livro de Atos dos Apóstolos, Lucas vai narrar nada mais, nada menos, acerca de 32 países, 54 cidades e 9 ilhas do mar Mediterrâneo. Lucas vai descortinar o livro de Atos dos Apóstolos com 28 capítulos e 1007 versículos. Lucas foi companheiro de Paulo em muitas de suas missões, a saber que Paulo não só tinha Lucas como um companheiro e doutor amado, mas também tinha Tércio para escrever acerca da palavra de Deus, assim como ele escreveu a carta de Paulo aos Romanos. Porém, Lucas quer deixar bem claro que o evangelho deveria chegar a toda a nação gentílica. É por isso que no capítulo 1, Lucas ele deixa claro que este livro é um tratado a Teófilo. No capítulo 2, Lucas menciona acerca da descida do Ruach HaKadosh, o Espírito Santo de Deus, a qual o próprio Deus derrama para achar, que no hebraico quer dizer porção, e todos são cheios da glória de Deus. No capítulo 3, Lucas menciona acerca de Pedro e João, frente à porta formosa, e a saber, até quem era paralítico passa a saltar e glorificar ao nome do Senhor. Sendo assim, do capítulo 4 ao 8, meu amigo e irmão pastor Felipe, a igreja ela vira alvo de perseguição, porque neste momento, Estevão, um jovem que foi elegido ao ministério do diaconato, ele passa a ser perseguido pelos partidários judaicos, a saber que dentro deste período em que os cristãos estão vivendo, o que Cristo deixou como legado, Roma imperava dentro deste período, a saber que Roma dominou Israel no período do ano 63 a.C. Roma viveu pelo menos 3 períodos: o período de monarquia, o período republicano, e a saber, Roma estava em seu período imperial, o período em que Roma se colocava como posição perante ao povo cristão, que estava a dar o crescimento da obra. Os fariseus estavam a perseguir, Roma estava a perseguir, só de contrapartida, Deus estava a proporcionar o crescimento. É por isso que Estevão vai ser perseguido, levado ao sinédrio, e enquanto alguém olha para ele e diz que tem morte, o próprio Estevão olha para o céu e diz que tem vida. Dentro deste período alguém vai tirar as vestimentas, depositar aos pés de um homem chamado Saulo de Tarso, que a saber, nasceu em Tarso, na Cilícia, onde hoje é a nossa atual Turquia. Este mesmo homem desceu para Jerusalém, estudou na instituição de Hillel aos pés de Gamaliel e se tornou um fariseu zeloso, que a saber, neste momento ele está a perseguir a igreja e todos aqueles que pregam a palavra de Cristo. E perceba que o maior intuito de Paulo é pegar a carta para poder parar quem está gerando crescimento. Com carta na mão, ele corre para a beira do caminho de Damasco. E perceba que o intuito de Paulo é matar, o intuito de Paulo é parar, o intuito de Paulo é levar cativo. Só que na beira do caminho de Damasco, Cristo desce como um resplendor. Descendo como um resplendor, Lucas diz no capítulo 9 de Atos,
que este mesmo homem vai cair com o rosto em terra. Perceba que a conotação de cair é ser arremessado de cima para baixo. Só que quando ele cai, o autor diz que ele cai com o rosto em terra. Ele cai com o rosto em terra. Ele só está caindo por causa da perseguição que está levantando aos cristãos. E perceba que a palavra terra no hebraico é Adamá. Felipe, eu estou falando de matéria-prima utilizada para transformação. É porque toda vez que Deus nos pega e arremessa de cima para baixo, não é que Deus quer matar, é que Deus quer transformar. É por isso que vai ter prova que Deus vai permitir. Não é Deus querendo te parar, não é Deus querendo te matar, é Ele forçando o caráter, é Deus dando crescimento. É por isso que vai ter prova que Deus vai permitir chegar na nossa vida. Não é que Deus quer matar, é o processo de transformação, porque não tem como ser transformado, não tem como ser colocado de pé sem antes ser transformado por Deus. Você quer ver? Deus diz para Abraão: sai da terra, da parentela, da casa do pai e vai para o lugar que eu te mostrarei. Deus tem promessa, Abraão tem chamado, porém antes de Deus entregar Isaac, primeiro Deus muda o nome, que equivale a ser identidade, porque Deus não dá promessa para quem não tem identidade com Ele. É por isso que primeiro Ele quebra na olaria, é por isso que primeiro Ele amassa, é por isso que Ele arremessa de cima para baixo, porque é na tua queda que Deus se transforma, é quando a porta fecha que Deus transforma, é quando o marido vai embora que Deus transforma, é quando o filho sai de casa que Deus transforma, é quando a casa quebra que Deus transforma. Só que Deus só liberar uma palavra para alguém, é que mesmo caído, o olheiro Ele pega, Ele manda, Ele aperta, Ele levanta, Ele sopra nome. Urimi manacandara probodocobi da canda, uramaite promanda raçanda. Oh meu Deus, arremessa de cima para baixo, pastor Joel, transforma. Só que o texto diz que o resplendor vem e lhe cerca. Eu amo isso, porque quando o texto lhe cerca, minha maior pergunta para Deus foi: Senhor, por que o Senhor escolheu cercar? Depois de cair, depois de estar quebrado, depois de estar no chão. Sabe o que o céu me disse? É porque toda propriedade que não é cercada, ela está sujeita à invasão. É por isso que o diabo faz com muita gente o que quer. É porque não permitiu ser cercado por Deus. Pastor Camilo, eu vou de Bíblia. É por isso que Satanás se apresenta: Senhor, deixa eu tocar em Jó. Deus diz: toca em tudo, mas na alma não toca. Por quê? Jó está certa. Você não entendeu? Eu vou melhorar para ver se alguém pega. Samuel diz: eu preciso descer o óleo na cabeça de Davi. Só que quando o óleo desce na cabeça de Davi, o Espírito de Deus vai se apossar de Davi. Sabe o que eu estou dizendo? Aqui eu cerco, Davi é meu. Não tem urso, não tem gigante, não tem leão que para aquele que escolheu ser cercado por Deus. Só quem está cercado, levante as duas mãos, faz o barulho que o diabo não gosta. Deus desceu na Celebrai para dizer para alguém: essa peleja não terás que pelejar. É o céu que te cerca, é o céu que te cerca. Abre a boca. Uramaia calaçanda. Pega na mão de alguém ligado aí, pega. Fala para ele: você está cercado por Deus. Você está cercado por Deus. Quem nasceu para ser cercado por Deus, a morte bate na porta, mas não entra. Satanás se levanta, mas se levanta para cair. Eu vim profetizar: quem intentará acusação contra os escolhidos do Senhor, é Deus que justifica. Vem comigo. Deus levanta, perceba que Paulo vai, mas a comitiva fica.
Porque tem coisas que para acontecer no nosso ministério, primeiro é necessário a gente colocar para fora o que não é para estar do lado de dentro. Ah, você não entendeu? Deixa eu voltar aqui. É por isso que quando Deus faz a promessa, Deus permite uma contenda na vida de Abraão. Que era para Abraão botar para fora o Ló que não era para estar do lado de dentro. Porque o significado de Ló no hebraico é véu que cobre o rosto. Não adianta viver uma vida presente com propósito futuro, mas de olhos vendados para a verdade. Ai, alguém está entendendo isso daqui? Sabe o que o céu está dizendo para alguém? Que para ter promessa para ser cumprida na nossa vida, primeiro é necessário pegar a tesoura e cortar o véu. Pastor, mas parece amor. Se não te acrescenta o fruto do Espírito, corta, porque não é amor, é véu. Pastor, mas é amigo demais. Se não te acrescenta o fruto do Espírito, corta, porque é véu. Tem momento que é necessário deixar a comitiva para trás para a nossa vida andar para frente. Ele vai para a casa de Judas na rua chamada direita. Deus envia Ananias, e Ananias diz assim: Senhor, respira ameaça e morte. Só que Deus não está preocupado com o passado, porque Ele trata o presente. E há quem diga: Ananias foi chamado. Muitos podem ser chamados, mas aquele que Deus escolheu é diferente. Ele levanta, nem mesmo os discípulos de Cristo dão crédito ao seu ministério. E vê se essa história não se parece com a nossa. Mas ainda que os discípulos de Cristo olhem para ele e tiram o crédito do seu ministério, Deus levanta um Barnabé para dizer: se ninguém dá crédito eu dou, eu estou contigo. Paulo faz muitas missões, dentre elas, passa em Derbe e Listra, cura um paralítico, e vão idolatrar ele, mas ele vai dizer: senhores, não digam isso, eu sou homem pecador como vocês. Os perseguidores chegam, roda gira, e agora eles têm pedra na mão para apedrejar Paulo. Filipe, eu não sei se alguém pega, mas eu já vou encerrar. Pastor Joel, com pedra na mão vão apedrejar Paulo, e Lucas vai dizer que Paulo caiu ensanguentado e dado como morto. Mas ele se levantou e saiu da cidade como se nada tivesse acontecido. Aí sabe o que Deus disse para mim? É que quando Deus tem um tratado no nosso ministério, nem a morte para quem Deus escolheu para dar certo. Opa! Pelo menos 10 pessoas levantou a mão. Deixa eu ver quem vem comigo. É por isso que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, verso 51: eis que vos digo o mistério, na verdade nem todos morreremos, mas seremos transformados num abrir e num fechar de olhos, no ressoar da trombeta de Deus. Porque convém que aquele que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal da imortalidade. Porque quando aquele que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal da imortalidade, eis que se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória, tragada foi a morte na vitória, tragada foi a morte na vitória. A morte não para quem tem chamado. É por isso que a morte não para a tua casa, é por isso que a morte não para a tua família, é por isso que a morte não para o teu ministério. Eu vim profetizar: pode 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas a morte bate retirada. Nessa peleja não terás que pelejar. Parai, fica de pé. Tem livramento, tem livramento, tem livramento, tem livramento. Eu vou deixar você adorar, eu vou deixar você adorar. 30 segundos de glória. Cadê? 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 Eu conto 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Cadê? 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 Presença não se nota quando vai embora. Presença se nota quando chega. Vencer
o vento rompeste, a tumba vazia agora. O céu te adora, proclama sua glória, pois ressuscitaste, vivo está. A morte não para, 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 a morte não para. O homem macedônico aparece para ele. Ele vai para Filipos. Lide, uma mulher de oração que estava com o coração fechado. O coração dela se amolece ao fervor da palavra e ela se converte. Paulo expulsa o demônio de uma menina que dizia uma verdade, mas vivia uma vida de mentira. E ele vai parar dentro da prisão. Dentro da prisão, o carcereiro que foi pago para fazer o mal, agora está dormindo. Só que tem cativo que estão lá dentro muito tempo. E quando Paulo chega, ele olha para Silas e diz: peraí, eles não podem ver a gente se lamentando, não pode ver a gente chorando, está doendo, está sangrando, mas vamos ser referência para quem já está na prova há muito tempo. Quando eles começam a adorar, o texto diz que quem já estava na prova há muito tempo vai parar para ouvir. Sabe o que é o céu dizendo para alguém? O fato de você não desistir dentro do processo é o que faz alguém olhar para você e dizer: se ele não parou, não vai ser eu que vou parar. Se ela não parou, não sou eu que vou desistir. Resistência. O céu aqui está na prisão, mãos e pés cativos, mas ainda tem a boca livre para adorar. Quando eles adoram, os prisioneiros vão parar para ouvir, pastor. E isso me chama a atenção, porque eles param para ouvir e um terremoto acontece. Gera um tremor na terra. As cadeias se rompem. E o texto diz que o carcereiro vai despertar do sono. É porque o que a gente não entende, pastor Felipe, é que a nossa oração ainda tira o sono de quem foi pago para nos fazer o mal. Segundo a ciência, todo terremoto só acontece quando as placas tectônicas se movimentam. Só que perceba, eles oram aqui e não estão vendo o terremoto chegar. Porque muitas das vezes o fato da gente orar não quer dizer que Deus vai nos mostrar o movimentar dele. Mas uma coisa é certa, pastor Joel: na hora certa a terra vai tremer ao teu favor. Você não me entendeu? Levante as duas mãos. Eu estou pregando para gente que chegou aqui debaixo de luta, debaixo de prova. Só que o céu está dizendo: o fato de você adorar na tua resistência é o que vai fazer a terra tremer na tua casa. Você não me entendeu? Eu estou ouvindo barulho de cadeia sendo quebrado hoje aqui. Eu estou ouvindo barulho de algema sendo quebrado hoje aqui. Eu estou vendo corda sendo arrancada hoje aqui. E o céu está dizendo para alguém: fica tranquilo, porque no momento certo a libertação chega na tua casa, a libertação chega na tua família. O céu está dizendo para alguém: um terremoto vai acontecer enquanto tu adora aqui. Deus está movimentando, está movimentando, está movimentando, está movimentando, abre a boca para adorar.